Edifica Live, o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live, o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live, o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica
Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edi- Só arruma só a câmera do pastor. Edifica Oh, coloca ele no centro. Não, tem que. Eu tô respirando, é que você tá indo pro atalho mais longo. Coloca no centro. Câmera 1. É a 2, filha. Centro. Ok, vamos aguardar. Chega aí. Uhum. Agora, se quiser compartilhar já nos seus status, tá bom. Tá bom? Não tá sem som, né? Você abaixou o microfone.
Vamos a esta labareda. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, aqui que nos fala o seu irmão em Cristo Jesus, evangelista Diego Belo. Glória a Deus. Estamos aqui nessa tarde quente, uma tarde quente, porque o assunto é quente, o tema é quente, então a tarde não poderia ser a contrário, né, meu pastor Charlie, a paz do Senhor Jesus. Paz, querido. Eu quero louvar o Senhor Jesus pelo esse programa. Amém. Deus tenha abençoado aí esse podcast, né, pastor? Exatamente. Que nós estamos aí com vários temas cristãos, graças a Deus. Meu Deus. O público está gostando do tema. Amém. O público está curioso, quer aprender mais. O Senhor nos deu essa ferramenta, no entanto, vamos usar para o nosso ministério, né? Ascensão já. Aí ele falou, agora sim. Amém. E, pastor, qual é o tema de hoje? Glória a Deus. Amém. Primeiramente, meus irmãos, a paz do Senhor, a todos que nos acompanham aí, seja muito bem-vindo. E aproveitar também para pedir aos irmãos aí que compartilhem já a live, amém? Porque o tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito importante, talvez seja a dúvida de muitas pessoas, e nós vamos falar sobre este tema com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, porque sabemos que há muitos irmãos que talvez se encontrem em uma situação irregular nesta área, e nós não queremos atacar ninguém. Então nós vamos estar falando sobre o tema o cristão. Ele pode se divorciar e casar-se de novo? E se pode, em quais condições? Amém? Glória a Deus. Então o tema de hoje é: o cristão pode casar pela segunda vez? Ou seja, pode divorciar e casar pela segunda vez? Se sim, qual base? Se não, qual base? Então, o tema o tema é quente. Glória a Deus. Já coloca o seu comentário aí, já deixa o seu comentário, compartilhe para o seu irmão, para o seu amigo, com a sua família, vai ser bênção. Pastor, antes de começar, o senhor pode fazer uma oração também, para que Deus possa achar graça nesse programa, e está achando graça. Amém. O inimigo está vindo com tudo, mas... Amém. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com muita humildade, meu Pai amado e Pai querido, para falarmos, Senhor, desse assunto bíblico, ó Deus, e também importante para, ó Deus amado e Pai querido, a Tua igreja. Senhor amado, pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, que o Senhor venha abençoar este podcast, ó Deus amado e Pai querido, que esta palavra, Senhor, venha alcançar, meu Deus amado, aqueles que estão com dúvida a respeito deste assunto, que o Teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado acima de qualquer coisa, meu Pai. Meu Deus, assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu pastor? Está preparado aí? Vamos lá. Glória a Deus. Pastor, pode começar com a introdução para que possamos entender mais sobre esse tema, por gentileza? Para nós falarmos, antes de falarmos, de responder, né, a pergunta, se o novo casamento, se o cristão pode ou não casar-se de novo, é importante nós entendermos um pouco, né, o que é o casamento de acordo com as Escrituras Sagradas. Como a Bíblia defende, como a Bíblia define o casamento, né? Então é necessário nós entendermos o casamento segundo a Bíblia para a gente poder falar se pode ou não o cristão casar de novo. É isso, pastor Diego. Pastor, o que é casamento? É construído por Deus ou o homem simplesmente criou o termo casamento, foi morar? E casamento, pastor, é morar só junto ou também tem o termo ali, oficializar aquela união civil, jurídico, ou só apenas morar junto? Porque conheço bastante situações onde tem irmão que só estão morando junto, mas ainda não resolveu ali a situação civil, jurídico, né? Eles estão em pecado? Não estão? Vamos estar tratando esse tema com cuidado, com zelo, para não ferir, para não machucar, mas sim instruir, orientar e alertar aqueles que estão nessa situação. Amém, exatamente. Então vamos começar já lendo um texto bíblico, né? Porque o senhor pode falar para a diretora colocar o texto ali?
Consegue escrever, diretora, não, né? Vamos estar lendo em Mateus capítulo 19, né? Inclusive Jesus ele é questionado sobre Casamento, a respeito do casamento, sobre o segundo casamento. Mateus 19, do verso 1 a seguir, o Senhor Jesus ele é perguntado pelos fariseus se era lícito ou não o homem repudiar a sua mulher e casar-se de novo. Amém? Mateus capítulo 19, né, pastor? Exatamente. Pode falar. Mateus capítulo 19. Então vamos ler a partir do verso 3. Verso 3. Isso, Mateus capítulo 19, a partir do verso 3, diz assim: E alguns fariseus aproximou-se dele para pô-lo à prova e perguntou-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador o fez o homem e a mulher? E disse: Por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Pastor, o final que o senhor falou algo é muito sério. O que Deus uniu, ninguém ou algo venha a separar. Exatamente. Né? Existem situações que esse contexto não se enquadra, esse termo final. O senhor pode continuar com o seu raciocínio? Claro. Desculpa estar atrapalhando, mas pode continuar. É importante nós entendermos aqui o seguinte, que o texto não está dizendo que o homem não é capaz de separar o casamento. O que o texto está dizendo é que o homem não deve separar, né? Então, quando o texto diz o que Deus uniu o homem não o separará, isso significa que o homem não deve separar. Então, a Bíblia instrui ao homem não vir a entrar, se separar, porque é algo que Deus orienta, algo que Deus instrua. O próprio Jesus vem falar sobre esse tema, né? Exato. Então, Jesus ele fala que o homem não tem o dever de deixar, rejeitar, né, a mulher, porque é um assunto tão importante que trazeram ali, levaram até Jesus, porque Jesus era sábio. O que Jesus falaria, né, pastor? Então, Jesus, ele falou isso, aquilo que Deus nunca ninguém venha a separar ou não separa. Exatamente, o evangelista Diego. Interessante aqui é que eu estava vendo ali uma disputa entre dois mestres judeus. Um acreditava que em situações nenhuma o casamento poderia ser, o homem poderia se divorciar. E outro mestre ali, ele acreditava que em algumas situações o homem poderia assim se separar. E eles levam esse assunto até Jesus, e por a prova, Jesus. E o interessante é que Jesus ele vai responder com a própria Bíblia. Né? Jesus vai responder com as escrituras sagradas, né? Ou com a lei de Moisés que os judeus liam. Então, Jesus aqui vai destacar as bases e os fundamentos do casamento. Né? Interessante aqui que o primeiro casamento da história, né, teve Deus como um celebrante. Né? Deus foi o ministro que celebrou o primeiro casamento da história. Fica até a dica aí para as próximas perguntas. Né? Então Deus que veio ali Deus fez o primeiro fazer a cerimônia, né? Exato. O homem precisava, pastor. Porque a Bíblia olhou para o homem, né? A Bíblia diz que Deus olhou para um homem, né? Fez o homem dormir, né? Exato. Só desse jeito. Exato. Tirou da costela, e vem formar a mulher, né? Para ajudar. Né? Então Deus seria o primeiro a unir o termo casamento. Isso. Deus é o primeiro a fazer uma cerimônia. Uhum. Deus achou bom isso, pastor. Fato. Deus achou bom isso. E Jesus vem debater aqui, né? Quando nós lemos lá o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele cria os animais e o próprio Deus faz uma avaliação daquilo que ele havia criado.
Então o texto vai usar a expressão, e viu Deus que era bom os animais, viu Deus que era bom as plantas. E é engraçado, é interessante que quando Deus chama os animais, para que Adão nomeasse os animais, todos os animais tinham um par. Né? A vaca tinha o boi, a galinha e o galo, todos tinham um par. E aí o texto vai dizer que para Adão não foi encontrado uma adjuntora, né, idônea. E o texto diz que viu Deus pela primeira vez, né, depois de Deus avaliar tudo que ele havia feito, e foi bom, o texto vai dizer, e viu Deus que não era bom com que o homem vivesse só. Então fez Deus uma adjuntora, uma ajudadora. Né, e aí Deus fez o homem cair lá no sono, todo mundo conhece a história, e da costela de Adão, Deus fez a mulher e apresentou a mulher que ele havia feito, depois que Adão voltou do sono, e Deus apresentou Adão, Deus que apresentou a mulher para Adão, e o próprio Adão disse, né, essa será chamada varoa, por conta do varão foi tirado, o osso do meu osso, carne da minha carne, portanto agora o homem deixará a sua casa, o seu pai, a sua mãe, unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Aqui nós vamos ver o propósito pela qual Deus criou o casamento. Né? É importante nós destacarmos isto, que o casamento foi instituído por Deus. Portanto, até corrigir um equívoco das pessoas, que eu vejo muita gente dizendo assim, o meu casamento, ele acabou porque não foi Deus que uniu. E aí, pastor? Se tivesse sido Deus, não teria acabado. E como eu não casei na igreja, não teve nenhum pastor que ministrou meu casamento, então não foi Deus que uniu, por isso acabou. E na verdade, quando o texto diz que o que Deus uniu não separa o homem, não está dizendo que todo casamento Deus desce lá para unir, como fez lá no Jardim do Éden. Está dizendo que o casamento, como foi uma instituição criada por Deus, todos que se propõem a casar, todo homem e a mulher que larga suas casas para poder se unir, é uma união constituída por Deus, crendo ele em Deus ou não. Porque Deus criou. Ele seria ali cumprindo aquilo que Deus... O propósito de Deus. Que Deus constituiu para o homem. Exatamente. Pastor, então, não existe casar é um dom, pastor. Casar é um dom? Tem gente que fala que é casar é um dom. Eu só colocando essa pergunta aqui para o senhor, mas não já interrompendo, mas o senhor pode continuar. Exato. Tá bom? Só terminar aqui esse raciocínio. Então, primeiro, que eu vejo muita gente usando como argumentos para poder separar a questão do sentimento. Eu não gosto mais dele, eu não amo mais ele e tal, eu vou me separar. O propósito que nós vemos, que Deus criou o casamento, não foi a satisfação do sentimento. Né? Então Deus não cria por sentimento. Por sentimento. Deus não criou Eva para fazer Adão feliz, até porque a felicidade ou a tristeza é algo que vem depois do pecado. E Adão não tinha pecado ainda. Portanto, ainda não tinha tristeza. Certo. A tristeza só entrou depois que entrou o pecado. Então, não é que Deus viu Adão triste e falou assim, vou criar a mulher para poder Adão se alegrar. Até porque Adão era plenamente feliz. Porque na presença de Deus. Na presença de Deus. Né? Então, Deus criou Eva para Adão com um propósito. Né? Com um propósito. O primeiro propósito foi que ela fosse ajudadora dele. Então, né? um propósito maior da ideia do casamento de Deus para Adão era para ajudar, conciliar. Não, também para não ficar só. Exato. Né? A Bíblia diz assim que Deus viu, não é bom que o homem vive só. Fato. Deus dá aquela mulher para ajudar, conciliar. Mas ali também foi o caminho para Satanás. Mas depois nós entramos nesse tema. Mas vou continuar. Mas enfim. Então Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, idônea. E o Senhor deu mandamentos a esse casal, dizendo agora cresça e multiplique. Ou seja, forme uma família. Então Deus que dá, cresça e multiplica. Exato.
Essa era a vontade de Deus para aquele casal. Para o casal. Que eles, ao se unir, eles se completassem. Porque assim, Deus tira, cria a Eva, ou forma a Eva, da costela de Adão. Certo. Portanto, é interessante nós perceber o seguinte, que o homem e a mulher, eles se completam em uma unidade quando estão casados. Né? O homem e a mulher são duas pessoas que se tornam uma unidade no ato do casamento. Né? Então, como o homem está junto da mulher naquela união, se forma em um só. Eles se formam um só, mais ou menos como a Trindade, né? Que existe as três pessoas, mas ao mesmo tempo há uma unidade entre essas três pessoas, com vontades pessoais, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pessoais, porém há uma unidade na Trindade. E o casamento é mais ou menos isto, né? Existe a pessoa da mulher, a pessoa do homem, mas quando eles se unem, se torna uma unidade para cumprir o propósito de Deus, que é constituir uma família e ambos um ajudar o outro nesta caminhada. Então, vamos entender. Deus cria um homem, olha para o homem, adormece um homem, dá uma ajudadora, né? E como o homem não poderia estar só, aquela mulher começa a ajudar, Deus dá uma ordem para os dois, para procriar. Exato. Né? Então Deus tinha vontade para que os dois formassem uma família, preenchessem a terra do homem, da mulher. Então, esse era o propósito de Deus. Pastor, é importante que um homem não esteja só? Ou algo que Deus também não obriga, não é uma obrigação? Olha, em alguns casos específicos, há uma orientação bíblica do não casamento. Como no caso de Paulo, ele orienta, ele vai julgar em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 1 a seguir. O apóstolo Paulo, ele orienta ali ao não casamento por conta do contexto da época, né? E por conta da obra. Julgando ele que o tempo de Cristo já estava próximo, a necessidade de se dedicar na obra de Deus, e portanto ele diz que aqueles que são casados cuidam das coisas casadas, e aqueles que solteiro cuidam das coisas do Senhor. Então, dentro desse contexto da necessidade da obra de Deus e dos perigos que a igreja corria ali naquela época, então ele julga necessário a não se casar por conta desse contexto. Fora desse contexto, em uma situação normal, prevalece a orientação de Deus. Depois nós vamos ler 1 Coríntios, no verso 7, você vai observar que hora Paulo fala assim, agora digo eu. Outra hora ele diz, agora diz não eu, mas o Senhor. Então existe o parecer dele, que é a opinião que dele, está dentro do contexto ali, mas existe a palavra de Deus, que é soberana. Exatamente. Não que aquilo que ele estava dizendo não era inspirado pela opinião, né? Mas porém o Espírito Santo estava restrito ao contexto. Sim. Enquanto que o mandamento era geral. Sim. Então, o que ele está dizendo quando ele diz mando eu? Ele está falando a respeito de algumas exceções dentro de determinados contextos. Caso não esteja dentro desse contexto, o que prevalece é o mandamento geral. Que no caso o mandamento é que o homem e a mulher se unam e se casem e constituem-se uma família. Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. Tá. Pastor, uma pessoa que ela está ajuntada, né? Ela está diante de Deus casado? Segundo, a pessoa não casar civil, ela está descumprindo um mandamento bíblico, um dos princípios bíblicos, ele também está numa situação de pecado, estando ajuntado, não casando no civil. O que o senhor entende nessa visão? Olha, a ordem do Senhor é que se case. Agora, a forma com que esse casamento é oficializado
vai de acordo com cada cultura. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos observar na Bíblia, lá no livro de Gênesis, especialmente, que os primeiros casamentos eram feitos da seguinte forma. A gente vai observar ali o casamento de Isaac e Rebeca, não é isso? Isaac e Rebeca. Eu vou falar aqui Raquel aí Vira meme. Exato. Isaac e Rebeca. O que aconteceu? Abraão chamou o seu servo e falou assim, ó, vai lá até os meus parentes, a casa de Labão lá, né? E encontre uma mulher dentro dos meus parentes para ser esposa do meu filho, para que ele não se case com uma estranha. Depois nós vamos até entrar nesse assunto aqui, que é a respeito do cristão. Ele pode casar com um não cristão? E aí? Então, olha a preocupação de Abraão. Tem que ser alguém que pertença à família. Então, foi lá em busca de Rebeca. E quando Rebeca volta com o servo de Abraão, o texto diz que quando eles estavam se aproximando da casa, Isaac estava vindo do campo. Quando ele viu a Rebeca vindo, ela por respeito, porque a mulher que estava debaixo de senhorio e era pura, ela usava o véu, ela cobriu o seu rosto com o véu. Certo. E o texto diz que instantaneamente, naquele momento, ele pegou ela e levou para a tenda da sua mãe e ali a conheceu. Né? Não preciso nem explicar o que o texto está querendo dizer com a expressão a conheceu. Conheceu intimamente. Conhecer. Né? Exatamente. Então, e a Bíblia diz que assim ele se uniu a ela. Certo. Por quê? Porque o casamento é uma união sanguínea. E aqui eu queria até aproveitar um gancho para levantar a questão da importância do jovem. A gente sabe que nos dias de hoje ninguém fala mais sobre isso. E precisa, né, pastor? E precisa. Faz uma palestra dentro da casa do Senhor, do templo, falar do sexo na juventude. Exatamente. O sexo é algo exclusivo do casamento, não é? Com certeza. A sua palavra, pastor. Com certeza. O sexo fora do casamento é maldito. Biblicamente. Olhando para esse sentido, pastor, você usou o contexto aí de Isaac e Rebeca, no contexto onde que ele toma Rebeca para si, conhece ali no ato, nós já sabemos que conhecer ato sexual, ali é um contexto a par, né? Deus começa a dizer dos princípios, né, costumes, princípios daquela época, mais para frente esses princípios vão vir a se mudar, né? A formalização de casamento vai começar a mudar de acordo com as culturas. Vai começar a ter cerimônias e tal, mas no começo, nos primórdios da Bíblia, eram feitos, né, dessa forma. Então, o que era reconhecido como um casamento? Essa união dos dois corpos, a união sanguínea, né? E ali era constituído o casamento. Então, Isaac e Rebeca se casaram desta forma. Agora, é interessante que quando a história vai avançando, por exemplo, quando chega na época de Jesus, já havia de cerimônia. Tanto é que nas bodas, na parábola das 10 virgens, Jesus usa ali, né, uma cerimônia matrimonial para falar a respeito da sua relação com a igreja. Né? Então ali Jesus já descreve um casamento onde havia primeiro desposamento, que era um noivado. É importante dizer... De José e Maria também. José essa situação, eles estavam desposados, que era o quê? Era o comprometimento do homem para com a mulher, e depois havia a questão do marcar o dia do casamento. É importante que evangelista diga. Eu lembro, né, pastor, que naquele contexto, desculpa estar te cortando, que quando Maria vinha a gerar Jesus, existe uma situação ali que José vinha a se abandonar, mas, né, entrou ali o anjo do Senhor. Exato. Né, e até falou, toma mulher, né? Porque nessa situação a mulher morreria. Se ele expôsse ela seria apedrejada. Então, por decorrer que nós lemos a Bíblia, a cultura começou a mudar, os princípios dali começou a mudar. E nessa situação de Jesus também mudou, onde que Jesus começa a contar a história. Mudou o costume. Olhando para esse costume, pastor, o senhor pode continuar?
a sua fala? O senhor estava falando? Sim, claro. Então, primeiro, eu queria aqui, né, primeiro destacar a questão da santidade Sim. e da pureza no namoro. Uma coisa interessante, Namoro biblicamente, cristão, né, pastor? do Como é namoro que é? cristão, que hoje está banalizado, Pode beijar, pode ficar. e Ficar por isso com o outro. e por isso que tem tido muitos problemas. Porque é muito difícil um jovem que ele começa a namorar, que ele consiga ali manter um namoro santo até o casamento. Pastor, o namoro glorifica também a Deus ou não? Esse negócio é papo. Com certeza. Mas o namoro era feito sem aproximação. Não Biblicamente, o namoro não tinha tem beijo. aproximação de corpos. Não tinha beijo, né? Exato. Né? Porque no momento que você tem o beijo, tem a aproximação, você já acaba fomentando o desejo. Né? E Você sabe onde que a história vai parar. Exatamente. Então, a igreja deveria levantar esse debate, essa discussão. E levar a sério, Como né, o jovem deve namorar? Porque a gente vê jovem namorando, né, dormindo na casa da namorada, dormindo na casa do namorado, saindo sozinho, Caindo. caindo, né? E depois vai casar, amém, vai casar. Mas, Pastor, olhando para esse contexto, bora lá. Tem jovens que, infelizmente, igreja hoje em dia, eu acho que a igreja de hoje em dia está falhando muito por não estar pautando esse tema no meio de hoje. Existem jovens que estão conhecendo ali, não sabe o que é sexo, né? Não sabe o que é beijo. Então começa a beijar a varoa, começa ali a escondida, né? E acaba caindo, né? Aí, algum contexto, o pai obriga o filho a casar com a filha dele, né? E ali, por questão de honra, não, você violou minha filha, né? Você teve o ato com a minha filha, então vamos casar. E o casamento começa nessa situação e logo depois vem a separar. Então, né, tem gente comentando aqui também, ó. Olha, eu gosto disso que os pessoal, né? E pastor, eu comentei para o senhor, fez uma pergunta sobre o senhor estava entrando na introdução aí, sobre estar juntado. Estar juntado é casamento, não é? É algo que Deus olha, acha bom, não acha bom, está em pecado. então, como a gente havia falado, Pela cultura de hoje. Pela nossa cultura, o casamento ele é oficializado mediante os órgãos cívicos, né? O cartório. Então, na nossa cultura, o casamento só é oficializado de fato mediante o registro lá do cartório. Diante da nossa cultura. Exatamente. Então, o cristão, a Bíblia fala que nós temos que obedecer às leis, submeter às leis. Então, assim, o cristão, ele deve procurar o cartório, oficializar o casamento do cartório, mas é importante também a cerimônia na igreja, receber a bênção e tal, né? Porém, oficialmente, o casamento ele é constituído, né, quando ele é realizado lá no civil. Mas se eu estou ajuntado, pastor, e aí eu não casei no civil, nem em cerimônia, nada, e aí eu estou pregando, dirigindo igreja, existe situações assim, a pessoa está em pecado, não está? Como o senhor entende? Está em fornicação? Como o senhor entende disso aí? Para aconselhar. Tem gente que passou que está juntado, está pregando, está dirigindo igreja, está louvando, e no entendimento dele é que está certo, e Deus abençoou. O que nós pode aconselhar no cuidado em questão disso? Olha, nesse caso aí, a gente precisa observar fazer algumas ponderações. Por exemplo, esta pessoa, ela está junta, mas essa situação é antes dela conhecer a Cristo, porque, de acordo com Atos dos Apóstolos 17, a Bíblia diz que Deus lá não leva o tempo da ignorância. Então, digamos que a pessoa está junta com alguém, tem filhos, vive um casamento. Estão casados, é fiel à sua esposa, a esposa é fiel, tem filhos e tal, tem uma família, porém, na ignorância, ela ou ele, exato, nunca achou importante de ir lá e no cartório e registrar e tal, né? Enfim, continua a vida dessa forma. Aceitou a Cristo e agora ela entende que é importante ela reconhecer o seu matrimônio lá no cartório. Só que daí o esposo, no caso da esposa crente,
ou a esposa crente e o marido não, o esposo crente e a mulher não crente, que é raro, mas tem, dizer assim, não, eu não quero casar, eu acho besteira isso aí, não vou lá no cartório, não vou casar. E aí? Essa pessoa aceitou a Cristo, o que ela deve fazer? Se separar? Porque o marido não quer? Ou ela orienta ali, né? Ela está livre para poder viver, inclusive, ela pode ser batizada? Ela pode tomar Santa Ceia? Ela pode tomar Santa Ceia? Ela pode dirigir igreja? Ela pode dirigir igreja? Pode pregar, ter autoridade, segundo. E aí? Então, uma coisa está ligada à outra. Pastor, é complicado, pastor. Uma coisa está ligada à outra. No meu, não na minha opinião, mas essa é a opinião de alguns pastores e teólogos, que nesse caso específico, aonde você já esgotou as possibilidades, no sentido, pastor, digamos que venha uma irmã até a mim dizendo, olha, pastor, se converteu e fala, pastor, eu quero me batizar. Eu falo, minha irmã, você precisa regularizar. Eu digo o seguinte, que essas pessoas estão numa situação matrimonial irregular. Certo. Né? Situação matrimonial não está em pecado. Por quê? Está em irregular. Porque ela deseja. Se ela não quisesse, aí sim. Mas existe um caso que a pessoa conhece Jesus, os dois conhecem Jesus, se ajuntaram e acham normal estar juntados sem estar civil. Aí, nesse ponto, essa pessoa, creio que ela está sem pecado. Porque a Bíblia manda ela casar. E o casamento é de acordo com as leis do país. Existe até uma situação em João 4, mas antes de falar João 4, tem algumas perguntas aqui, né, eu queria que o senhor respondesse. Rafael Gomes, ele falou, pastor, o sexo entre o casal tem que orar antes de fazer ou não? Isso aí fazer um ritual ali. Senhor, Deus. E aí? Isso aí é espiritualizar aquilo que não é espiritual. Né? E o pastor Gilmário, meu pastor, ele deixou um texto aqui muito... Ele deixou um conteúdo bom aqui para nós ler. Vamos ler, pastor? Amém. Ele deixou aqui. Suméria. Ele colocou Suméria, 2.350 anos antes de Cristo. Foi o primeiro local onde se tem registro de uma cerimônia de casamento que envolvia um acordo comercial entre futuros sogros. O jovem fazia uma proposta ao futuro sogro e um contrato que era estabelecido para definir um preço pela mão da moça, que o dote, né, poderia ser exigido de volta em caso da infertilidade, de acordo com a subteresse. Só para adicionar no assunto. Interessante também esse contexto ali que ele colocou historicamente. Logo após, ele também deixa os pais cristãos que consente que o seu filho que abriga a mesma na residência, no caso, estão namorando, porém, os pais consentes que, por exemplo, o namoro durma no quarto do seu filho. Isso é uma pergunta? O que é? Os pais que estão conscientes que abriga o casal ali, namorado ali, ser abrigado na sua residência. E, porém, os dois estão conscientes dessa situação. E ele coloca um exemplo ali, que os dois namorados, o casal de namorado, durma no mesmo quarto que o filho. Então, os pais sendo cristão. E aí? Na minha opinião, os pais estão sendo negligentes, estão negligentes com a educação do filho, né, e está compactuando com o mesmo pecado que o filho. Então, o pai está pecando também. E tem muitos pais, tá? Que é bestia, esse exemplo assim que ele está dando aí, tem muitos pais cristãos que autoriza a filha dormir na casa do namorado, o namorado dormir em casa. Ah, não, mas não estão fazendo nada. Isso é da brecha, né, pastor? Isso é da muito... Tu conhece sua carne, pastor? Isso é jogar carne para um leão faminto. Sim. São situações que as coisas acontecer. Vai ser um cristão muito imprudente. Com uma imprudência muito grande. Pastor, aqui no contexto, João 4, vai dizer, Samaritano encontra o Messias.
Jesus vai conversar ali sobre falar sobre água, e aquela mulher vem tirar água, né? Sim. Jesus pede um pouco de água, e logo após, essa mulher fala, não, eu quero essa água. E Jesus, então pois, mãe, chama o seu marido. Aquela mulher fala, não tenho marido. Jesus, ele revela algo profundo daquela mulher. Dizesse bem, já teve 4, e que tu tem hoje não é teu. Jesus Exato. não considera aquela mulher que está casado com esse homem, né? Então existe casamento que Jesus não vem assim considerar, né? E quais situações? Quais situações, pastor? Tá, vamos lá então responder essa pergunta aqui. Voltando para Mateus 19, Mateus no verso 3. Vamos lá. E alguns fariseus aproximou-se dele para propô-lo à prova. E perguntou-lhe, é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher e disse, por esta razão o homem deixará aí a mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém pode separar. Então, vamos lá. Se a Bíblia é muito clara aqui em dizer que o homem, a pergunta é, o homem pode se separar por qualquer motivo? A resposta é clara, não. E ele usa como base o Gênesis, né? Porque o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, salve uma exceção. Qual que é a exceção aqui? O versículo 6 diz assim, assim eles já não são dois, mas sim... O versículo 7. E perguntou eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu a divorciar-se de sua mulher por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então está claro aqui que o propósito de Deus não era que o homem se divorciasse. Moisés permitiu por conta da dureza do coração do israelita. Verso 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceção. O problema é que as pessoas têm transformado a exceção em regra e a regra em exceção. Então, a exceção aqui colocada por Jesus exceto por imoralidade sexual. Então, exceto se houver imoralidade sexual. Caso não, e ele se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Bora lá, então. Jesus, ele entra, pergunta para Jesus essa pergunta. Jesus vem citar Gênesis. Jesus sempre está na palavra ali. E eles refutam Jesus novamente, mas, você fala que aquilo que Deus junta ninguém separa, mas por que Moisés deu a carta de divórcio, né? Aí Jesus quebra no meio, por causa da dureza dos seus corações. Exatamente. Né? E aí logo em seguida, Jesus ele coloca, exceto em algumas situações. E alguma situação ou situações, pastor? Exceto uma situação. Eu acrescentaria mais duas. Mas ficando na palavra, a Bíblia acrescenta mais duas. E aí, pastor? Mas Jesus aqui, depois Paulo vai acrescentar uma outra exceção, que é na questão da viuvez, lá em 1 Coríntios 7, versículo de número 39. Aí você tá falando tudo, pastor. Fala tudo, não, calma, deixa o pessoal ficar com gostinho. Nós já vamos chegar lá. Ficar com gostinho. Tá? Eu tô... Calma. Já ficar com gostinho. Glória a Deus, o pessoal vai ficar ouvinte. Pastor Gilmar tá ligadinho aqui. Calma aí, pastor Gilmar. Nós já lemos. Pastor, Jesus fala somente uma situação, mas Paulo vai... Acrescenta. Quem está errado? Paulo ou Jesus? Jesus está errado, situação difícil. Não. Mas vamos entrar nesse contexto aí para nós entender o porquê ele acrescentou. Exato, é que na verdade no contexto ali não foi necessário Jesus abordar. Não que ele também não considerasse, mas no contexto ali não foi necessário Jesus abordar essas duas, porque a pergunta dele era específica com relação àqueles que queriam se separar tendo a mulher viva, né? Então ele não foi necessário. A exceção dele é apenas essa. Tá. No caso de uma relação sexual ilícita, que no grego é aquela palavra lá, né? Porneia, né? Que é traduzido também como prostituição. Então, por quê? Então,
Jesus fala em imoralidade sexual, então seria prostituição, Exato. infidelidade. O adultério, né? Infidelidade, então, nesse contexto. Exato. Nesse contexto, a mulher possa vir a divorciar, mas Jesus fala que ela pode casar novamente. No texto aqui, o texto está dizendo. O texto está claro, ó. Vamos ler de novo? Lê aí, pastor. Vamos ler de novo? A gente não falar aqui, ó. Qual que foi aqui? Ó, a pergunta deles é que Moisés havia dado carta de divórcio. A resposta dele era, Jesus deu. Mas Jesus disse assim, ó, não visto o que falou o Criador. Eles disseram, Moisés não deu carta de divórcio, permitindo, e Jesus responde assim, não, Moisés deu por conta da dureza do vosso coração. Certo? Tá? Mas não foi assim desde o verso 8. Não foi assim desde o princípio. Verso 9 agora. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então o texto está muito claro. Em dizer, olha, aquele que se divorciar e casar-se com outra, exceto por um motivo, qual motivo? Imoralidade sexual. Ele estará cometendo adultério. Então o texto está dizendo que sim. Se houver a imoralidade sexual, ele está livre. Por quê, o evangelista? Ele está livre da lei. O evangelista Diego Belo. Por quê? A razão de ser lícito o novo casamento. Porque a imoralidade sexual, ela quebra a aliança. Sim. Que foi constituído por Deus. Exato. Então a única coisa que pode quebrar a aliança de um homem e uma mulher é caso um dos dois se relacione com o outro. Porque a aliança é formada no ato. Ela é formalmente reconhecida no cartório. Por isso a Bíblia diz que quem se une com uma prostituta se tornará um corpo com ela. Então, por que a traição abre brecha para um novo casamento? Porque ela quebra a aliança. Sim. Não tendo mais aliança, não tem mais obrigação. Então, se desfez a aliança, desfez assim a aliança, não tem como a pessoa estar com um compromisso, porque não tem mais aliança. Porque quebrou a aliança. Certo. Passou ambos os lados, ambas as partes quebrou. Porém, a Bíblia orienta em situações como essa que se tente ainda a reconciliação. A Bíblia também orienta ali o perdão. Você tem que esgotar. A minha orientação como pastor, num caso desse, é que assim, se aconteceu este caso, meu irmão, não saia apressadamente para poder entrar em outro relacionamento. Pastor, faz uma pergunta Espera um aqui. tempinho. Pastor, é porque, bora lá, o que escandaliza no dia de hoje é a pessoa separar e logo depois de 3, 4 meses já está com outro. Exato. Tem pastores, tem pastora, evangelista, missionário, diácono, membros que estando baseado nessa situação, né, correto? Mas ele corre para casar novamente, pastor. E isso demonstra um pouco ali um mau testemunho. Exatamente. É claro, depende de cada situações. Se o senhor me permitir aqui, se não cortar cortar aqui o raciocínio do senhor, né? O pastor Gilmário, ele fala, pastor, né? A mulher tem 25 anos junto ao marido, mas não se viu. Ele tem filho. Tem filhos. Mas não civilmente. Mas não civilmente. Sim. E tem filhos e são bem unidos, porém o marido não é crente. A mulher é cristã e não é... A mulher é cristã e não se batiza por conta do casamento não ser civil. Essa é boa, o marido não quer se casar. E se ela morrer nessa situação? Essa pergunta, eu já tive que lidar com essa pergunta algumas vezes já. Já tive situações como essa, pastor Gilmar. E eu vou falar para o senhor qual foi a minha decisão numa situação como essa. Né? Da mulher, porque tem muitas irmãs, tá? Muitos irmãos, irmãs principalmente dentro da igreja, nessa situação aí, que não tem vontade de fazer a obra, de participar do ciclo de oração, se batizar e tomar ceia, e aí ela não pode, por quê? Porque o marido não quer casar.
mas tem filhos, tá há 25 anos, como ele citou aí um exemplo, né? Tem uma família estável, mas o marido, por birra, ele não quer se batizar. Então, primeira orientação, minha irmã, vamos orar para que o seu marido, ele, se ele se converter, mas que ele venha querer se casar para regulamentar a sua situação matrimonial. Você não está em pecado, mas por conta do testemunho. Lembra que Paulo orientou Timóteo a se circuncidar? Sim. Por conta do testemunho? Então não era que era necessária a circuncisão, mas o concílio, né? Exato, ele orientou ali a circuncisão de Timóteo. Paulo até era contra obrigar o gentio à circuncisão, a obedecer ali. Mas no caso de Timóteo, pela situação específica, ele orientou Timóteo a circuncidar por conta do testemunho dos judeus. Esse aqui é o mesmo caso. Por conta do testemunho de quem está em volta, a orientação é, antes de se batizar, de tomar ceia, você procurar fazer com que essa irmã regulamentize, se é que existe essa palavra, a sua situação matrimonial. Havendo uma insistência do marido, uma resistência do marido, uma insistência da irmã, em oração, e tentando de tudo, e esgotando as possibilidades, sim, aí nós partimos para uma outra ação, que é batizar essa irmã, mesmo sem ela estar casada com o marido. No civil, desde que, irmã, o seu casamento é estável, a sua família é estável, o problema é só a questão do documento, mas você tem um casamento estável, seu marido não fala em se separar, a sua família, ele só não quer ir lá, é estável. Então, já tentou, a gente batizou uma irmã nessa situação, 2 filhos, casada há mais de 20 anos, e aí, na verdade, eu era segundo pastor no ministério, quando chegou essa situação. E eu fui um do que me posicionei a favor da irmã, que ela deveria se batizar. Ela se batizou, pastor, e ela pode tomar Santa Ceia? O meu pastor era contra. O meu pastor era contra o batismo dela. E qual que foi o argumento que eu usei? Falei, pastor, nós temos um texto lá em Atos 10, em que Cornélio, um gentil, foi batizado com o Espírito Santo. E que os judeus questionaram eles porque eles não guardavam as leis de Moisés e tal, até foi motivo do concílio lá de Jerusalém. E aí o argumento de Pedro foi, irmãos, esses irmãos, sem guardar os costumes de Moisés, Deus derramou o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que derramou sobre nós. Ou seja, Deus escolheu eles e Deus não obrigou que eles deixassem de comer carne de porco ou guardassem o sábado para derramar o mesmo Espírito que derramou sobre eles e que derramou sobre nós. Isso indica que Deus escolheu. E por que nós vamos colocar restrições a ele? Dizendo que eles têm que cumprir tal lei, tal costume, se Deus derramou o Espírito sobre aquela pessoa e batizou eles da mesma forma que nos batizou. Ponto. E aí, essa irmã, ela era batizada com o Espírito Santo. Só acredita que Deus batiza alguém em pecado? Em pecado? Todos nós estamos em pecado. Mas depende... Na prática do pecado. Deus batiza o pecador, porque todos nós pecamos. Mas Deus vai batizar, porque o batismo do Espírito Santo representa também a escolha de Deus. Né? Se Deus derramou, Deus batizou aquela pessoa com o Espírito Santo, mesmo ela não estando casada, porque quem batiza com o Espírito Santo? Deus. O João Batista não diz? Eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Então quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Agora, se Deus batizou aquela irmã com o Espírito Santo, não exigindo que ela fosse casada, por que eu vou privar ela a água? Nessa situação. Se Deus não exigiu que ela fosse lá no cartório e pegasse o papel, lógico, é um caso específico de alguém que não está casado no papel, não é porque não quer, é porque o marido não está querendo. Não é alguém que diz assim, não é importante. Ela não é não importa. Ela quer. O marido torce ali, não quer. Então, no meio dessa situação delicada,
Precisamos saber decidir delicadamente. Um caso específico como esse. E outra coisa, evangelista Diego Belo. Ele até fala assim, ó, no finalzinho, e se ela morrer nessa situação? Então, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Batismo é evidência da crença. Sim. Essa irmã crê em Cristo. Ela deve ser batizada. Né? Acho que é água, então, pastor. Pode beber água, pastor. Nós está conversando aqui, tá quente, o tema é quente. Amém. Vamos se hidratar, pode falar. Então, nesse caso aí, pastor, depois dela orientar a orar, o marido não querer se casar, ela deve ser batizada, deve ser integrada ao corpo de Cristo, sendo ela lícita para participar de todas as funções do corpo de Cristo. Tomar Santa Ceia, participar do ciclo de oração, enfim. O caso do papel no cartório não pode ser usado como empecilho para que essa irmã não sirva a Cristo de acordo com o seu chamado. Tá? Ok. Pastor, dito isto, Jesus também, em duas situações, Jesus dá a encontrar a mulher samaritana, né? E Jesus não reconhece que ela está, não é um casamento. Não sabemos qual situação que ela está. O caso dela. A Bíblia não conta qual é, mas a Bíblia diz que Jesus não reconhece aquilo como um casamento. Exato. Né? Mas enfim, pastor, e quais situações possamos entender que o divórcio é algo constitucionado por Deus, aceitado por Deus? Irmão, evangelista Diego, o divórcio, né, só é permitido, né, de acordo com Mateus 9:19, no caso da traição, né, da imoralidade sexual. Então a parte traída, ela está livre para se casar novamente. Para se casar. Ali, né, porém, a orientação pastoral de que ela espere um tempo para poder se curar. Sim. Não seja apressada. Mas assim, pastor, o marido alguém traiu. Ela possa assim exercer o perdão? Está perdoado. Está perdoado. Se ela exercer o perdão, ela tem, a Bíblia diz assim, e reatar, se houver o ar, porque todo perdão é passível de arrependimento. Sim, condicionado ali. Exato, está condicionado ao arrependimento. Então, assim, se houver o arrependimento do esposo, se o que traiu, ele se arrependeu profundamente do que ele fez, e ele desejar reatar o seu matrimônio, o seu casamento, a orientação é que a parte traída exerça o perdão e que o matrimônio seja reestabelecido. Né? A orientação é essa. Claro, existe, né, a permissão para que ela se case com outra pessoa, para que ela não queira mais voltar. Todavia, se houver reconciliação, isso é muito melhor. Muito bom. Isso é muito melhor. Então, pastor, bora lá entender. Tendo esse caso, qual seria outro caso? Uma outra exceção, fora a imoralidade sexual, é a questão da viuvez. Né? No caso de uma das partes ficar viúvo, o marido morreu, a mulher morreu, ele está livre, segundo a Bíblia, né? Baseado para poder casar-se de novo. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo de número 39. 39. Exato. O senhor pode ler? Você quer que eu leio? Pode ler. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem desejar, contanto que pertence ao Senhor. Então ela está livre para se casar. E aqui é uma orientação não apenas à viúva, tá? Essa ressalva de que ela está livre para se casar, porém uma observação, contanto
que seja no Senhor, que pertença ao Senhor. Isso aqui é uma orientação não só para a viúva, mas para os solteiros também, crente. Portanto, que Vai se casar com alguém. a pessoa gosta, a pessoa, eu gosto, ele é funkeiro, eu amo ele, eu vou converter. O Espírito Santo tá lutando para converter aquele camarada e aquela mulher que todo o poder dela vai converter. Aqui em Coríntios, Paulo diz: como saberá se salvará o teu marido? Não é uma garantia, porque existe aquela questão do namoro missionário. Qual que é o namoro missionário? Eu caso com um mundano e depois eu oro para ele se converter. Aí é uma missão ali. É uma missão, né? Então não é uma garantia de que o seu namorado é mais fácil você se afastar do que ele. Há casos que isso acontece? Sim, há casos, mas raramente isso acontece. Então, a orientação de Paulo aí é que o solteiro, a viúva que está livre para se casar, eles devem observar o seguinte, que esse casamento tem que ser com alguém do Senhor. É aquela velha frase: crente casa com crente. Isso não é conversa da carochinha. Isso é continuação bíblico. É bíblico. Mas, pastor, existe muitas causas. Eu não vou citar porque os irmãos... Mas existe muitas situações que nós vemos no dia de hoje. Muitos irmãos casando com pessoas que estão no mundo, namoro, que estão no mundo, né? E o pastor, a mãe, o pai, ali não orienta, né? Falar, se se ama, tá ótimo, o amor é importante daquela união. Então, existe outra situação, pastor? Pastor, só evangelista, o pastor Gilmário falou, boa resposta, pastor. Passei por isso e foi exatamente essa decisão que pensei em tomar. No caso da irmã não crente, né? Da irmã crente que tinha um marido que não queria se casar, né? Eu acredito que foi a melhor decisão a ser tomada, decisão sábia. Evangelista, o que nós vemos aí? Muitos casamentos que não dão certo. Pastor, o sentimento é importante do casamento, como é que é? Eu não gosto desse varão folgado, bocudo. Não é o mais... Eu vou terminar. Não é. Eu acho que os relacionamentos hoje... hoje o mundo... o mundo está muito descartável, as coisas são muito descartáveis. Hoje eu namoro, amanhã eu namoro com outra. Tem uma Teve pessoa, problema, eu descarto. Tem uma pessoa que eu conheço, pastor. Eita, eu não vou citar o nome não vou citar o nome por ética maior. Eu conheço pessoa aí que por ano namorou 5 vezes. Por ano 5 vezes. Misericórdia. Noivou 2, em 5 vezes namorou. E ali tem um cargo dentro da igreja. Por mim, na minha visão, não é um bom testemunho. Já compromete muito testemunho, principalmente de quem está no altar. Mas hoje está muito comum, pastor. Está muito comum. Não é normal. Eu costumo dizer que não é normal, porém está muito comum. Exatamente. Assim, eu vou falar de algo que aconteceu comigo, o evangelista. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu tinha mais ou menos 18 anos. Certo. E vim do mundão e tal. Nessa época eu lembro que eu fazia o EJA, né, eu estudava à noite. E um jovem de 18 anos, estudando à noite, assim, balada e tal. E eu vim desse ambiente. Só que eu senti fortemente o chamado de Deus, porque quando eu era criança eu tive um certo contato, mas não durou muito tempo. E aos 18 anos eu ia para as baladas e chegava em casa e eu chorava, porque eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. E eu sentia o chamado de Deus para a minha vida. E aí um dia eu fui convidado para ir a uma igreja e eu fui. E como eu estava muito sedento, eu comecei a ir aos domingos e depois ao sábado, enfim. Eu entreguei minha vida para Cristo ali. E eu tinha muitos relacionamentos. Aquela questão do ficar na escola e tal, amigas. E da água pro vinho, eu precisei renunciar tudo aquilo. Foi tipo chegar na escola na segunda-feira, agora eu sou crente,
E eu não faço mais essas coisas. E essa situação, pastor? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Zoaram com o senhor já? Muito. Muito. Né? Nessa situação, um cristão dentro da escola, dentro da amizade, é necessário se afastar, é necessário ter cautela, é necessário render a situação que é incentivado, né? Não falar que é cristão. Qual situação o senhor tomou? O cristão, eu creio que ele tem que se impor. E assim, eu já comecei a levar a Bíblia para a escola. Então, desde o começo, eu gostei muito de estudar. Né? Eu era muito curioso. Então, no primeiro ano que eu entreguei minha vida para Cristo, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Né? Então, eu era muito curioso. Eu gostava muito de ler. Até hoje, né? Ainda gosto muito de ler. E eu levava a Bíblia para a escola. E às vezes juntava roda de amigo e ficava pregando, ensinando ali. Aprendia e depois queria ensinar na escola. E os amigos começaram a perceber essa mudança em mim e começaram a me respeitar. Como um cristão, então algumas rodas, algumas conversas já não mais participava, mas tinha as tentações, né, que foram muitas, e eu tinha algo muito claro comigo, né, eu não vou me relacionar com ninguém que, assim, queria, eu morava sozinho, morava com meu irmão, 18 anos, um jovem morando sozinho, né, queria casar, mas com uma jovem de Deus e tal, né, e assim, eu tinha algo muito claro dentro de mim, eu não vou me relacionar com ninguém que não seja uma cristã, que não seja de Deus. Então eu aprendi que para mim me relacionar com alguém, eu precisava orar, precisava pedir a direção de Deus. Né? Foi dessa forma que eu aprendi, né? Pela minha líder de jovem, né? A mulher de Deus, a missionária Sandra. Então foi instruído dessa forma. E eu lembro que tinha uma jovem no meu trabalho. Ela era cristã, da Adventista. Sim. E assim, eu sempre, no mundo, eu sempre perturbei ela, sempre enchi o saco dela. E aí ela resolveu aceitar namorar comigo. Sim. Tanto é que eu tinha feito a pergunta para ela antes de entregar minha vida para Cristo, e depois ela me procura e fala assim, eu quero namorar com você. Eita. E aí eu comecei o relacionamento com ela, né? Na esperança de que ela, assim, ela pode não ser da minha igreja, mas ela é da Adventista, ela é cristã, crê em Cristo, né? Então, acho que com o tempo, ela vai me acompanhar. E eu namorei com ela durante um ano e 5 meses, mais ou menos, orando e na esperança de que ela fosse para nossa igreja. Vê aí no Facebook. Ao vivo ainda? Tá. Levi, sala agora. Oxe. Pode continuar, pastor. Então, Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Olá,
eu sou a Ana Paula, presidente do Instituto Maqui. E estamos ajudando pessoas a transformar as suas vidas. Nós ajudamos pessoas a ressocializar em estado de vulnerabilidade. O Instituto Maqui está sendo formado para acolher pessoas em estado de rua, pessoas com dicção. Teremos o apoio social, o apoio psicológico, cuidando da saúde e do bem-estar do acolhido. Iremos trazer para essas pessoas de vulnerabilidade acesso ao lazer, à cultura e artes. Nós já ajudamos quase 100 pessoas. É pouco, para nós não é, nas nossas condições. Transformar vidas começa no agora. A sua escolha faz toda a diferença. Nós entendemos que essas pessoas precisam ser tratadas, acolhidas, para elas entenderem o Amém, meus irmãos? elas entenderem. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo agora? Comenta aí. Dá para ouvir agora? Vocês estão me ouvindo? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, vou estar apresentando o patrocinador do podcast. Estamos com outro patrocinador aí, uma casa de recuperação, McQueen. A pastora vai estar vindo aqui também, ela vai falar, pastor, de como é a casa de recuperação, como ela traz também essas almas. Também vai estar aqui o presbítero Marcelo, nesse mesmo entrevista, também falando o primeiro contato, né, dessas almas. Então, diretora, mostra para nós, por gentileza, esse projeto, o nosso patrocinador. Olá, eu sou a Ana Paula, presidente do Instituto Maqui. E estamos ajudando pessoas a transformar as suas vidas. Nós ajudamos pessoas a ressocializar em estado de vulnerabilidade. O Instituto Maqui está sendo formado para acolher pessoas em estado de rua, pessoas com dicção. Teremos o apoio social, o apoio psicológico, cuidando da saúde e do bem-estar do acolhido. Iremos trazer para essas pessoas de vulnerabilidade acesso ao lazer, à cultura e artes. Nós já ajudamos quase 100 pessoas. É pouco, para nós não é, nas nossas condições. Transformar vidas começa no agora. A sua escolha faz toda a diferença. Nós entendemos que essas pessoas precisam ser tratadas, acolhidas, para elas entenderem o motivo que levaram elas a isso. Elas precisam ser acolhidas, tratadas como qualquer outra pessoa. Ajudar o próximo não vai te impedir de crescer. Seja um doador do nosso projeto. Cada doação é uma semente plantada em terra seca. Você quer fazer parte dessa missão? Entre em contato conosco. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Ajuda nós a transformar vidas. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, no meio aqui no comercial, teve aí um... Glória a Deus, amém? Teve aí uma situação interessante. Você quer continuar Amém. o senhor? Ou o senhor quer... Só para terminar... Okay. Então, existe duas situações, pastor? Duas. O terceiro, já vou falar sobre o terceiro. Né? Só para concluir aqui, sobre a importância de você orar, né, e não entrar em um relacionamento sem a direção de Deus, porque o casamento é algo sério, né, e é para sempre, né, até que a morte o separe, como nos votos você jura lá diante de Deus, né, até que a morte o separe.
Então, é necessário entender da importância, da responsabilidade, e entender que o seguinte, que o casamento não é algo descartável. De que você teve um problema, a primeira opção que você recorre é o divórcio. Não, a nossa geração está muito... a geração do descartável. Deu problema, troca. Deu problema, troca. E ninguém mais conserta nada. E o casamento não deve ser eu não dou mais com esse cara é afogado, eu não dou mais com essa mulher é afogada. Exato. Vou terminar, vou casar novamente. Não pode ser dessa forma. Porque a gente tá no quarto casamento, terceiro casamento, quinto casamento. Exatamente, porque casa errado. Né? Não ora a Deus. Então Deus falou para mim, essa não é sua. E eu falei assim, Senhor, eu gosto dela, né? Tem sentimento. Tenho sentimento, porém, eu estou disposto a obedecer o Senhor e renunciar o que o Senhor pedir por conta do ministério. E o Senhor tem permissão para poder tirar ela da minha vida. Na hora eu fiz uma oração para Deus. Você fez assim, isso? Eu cheguei em casa, orei para Deus, falei dessa forma para Deus. E aí não deu um mês, Deus criou uma situação e ela, de fato, ela mesma terminou comigo. E eu entendi que era Deus trabalhando. E eu fiquei aí fiquei um tempo, fiquei 1 ano mais ou menos ali orando, recebi algumas propostas, porque, sabe, tem muito mais irmãs na igreja querendo casar do que varões disponíveis. Então, quando tem um varão aí disponível, como a Bíblia falou, vai chegar um tempo que é 7 mulheres para cada homem, porque não tem muito varão aí disponível no mercado. Né? Então, eu sei. Vigia, amado. Sou feio, varão. Então, eu recebi, né, algumas propostas de irmãs e tal, né, mas não era compatível com não batia o sentimento. Não era nem sentimento, não era compatível com um propósito maior de Deus e tal. Eu apesar que eu tô com 25 anos, eu não me considero não mais jovem, mas enfim, quando eu pregava muito, estava solteiro, eu pregava. Exato. Era itinerante, o senhor até conhecia essa fase minha. E tinha muitas irmãs, parecia muitas irmãs, né? Tinha umas mais ousadas, tinha umas mais tranquilas, tinha umas que tinham um propósito maior, tinha umas mais difíceis, né? Então, tinha muito interesse, claro. Mas o que não batia era o propósito. Exato. Que o propósito dá mais, como eu posso dizer, o propósito você entende que é de Deus ali. Claro. Pô, o propósito tá batendo. Ali Deus ele tá falando comigo. Essa era a régua que eu me baseava para poder escolher alguém, né? Porque assim, primeiro que Deus não diz para você, Deus não vai te limitar a, de fato, uma pessoa, mas o que nós vamos Deus orientando é que essa pessoa seja crente, né? Sim. Mas Deus me deu algumas características da sua prometida. Tem casos que Deus escolhe. Manda um beijo para ela aí. No meu caso, um beijo aí para o meu amor, se ela está nos acompanhando aí, né? A irmã Júlia, ou pastora Júlia, né? Como alguns irmãos chamam. Eu quero trazer vocês dois aqui para falar de namoro, hein? Não vou entrar. Você aceita, pastor? Amém, tá. Os dois falam de namoro cristão, você tem propriedade para falar. Já. Que bem, você pode continuar, pastor. Então, eu obedeci a Deus. Deus tirou essa pessoa. Hoje ela está casada, está bem, graças a Deus. E aí, 1 ano depois, eu conheci a minha esposa. De fato, ela veio de longe porque ela morava lá em Diadema. Eita. Foi uma situação assim, depois a gente até pode, um dia quando ela vir, a gente pode falar como foi. Mas 1 ano depois, e as características que Deus havia falado, de fato, bateu. Antes disso, o inimigo mandou um prato mais ou menos parecido, né? Veio de longe também. O diabo tentou confundir, né? Eu estava vindo de longe e falei, é de Deus. Eu sei mas aí, quando você observa os frutos, você fala, não, essa árvore aqui não me pertence. Não é. Então, ela foi colocada à prova, sim, porque, né? E passou no teste. Aí a gente oramos e pedimos confirmação a Deus. Deus confirmou para mim, confirmou para ela lá lá em Diadema. Casamos no civil e no religioso. Fizemos cerimônia. Com 1 ano e alguns meses depois, ela tinha 16 anos. Na época estava já com 20, 21 por aí. Nós nos casamos. Mas depois de muita oração. E uma coisa que eu tenho muito claro, e quando a gente se casou era muito claro, da decisão que eu estava tomando. Eu estou casando para viver contigo até
que a morte de fato, ou o arrebatamento da igreja, ou que um de nós venha partir para Cristo. Caso contrário, a porta do divórcio no nosso relacionamento não pode cortar pro pastor. Não existe. Né? A porta do divórcio no nosso relacionamento não existe. A gente temos algumas divergências, como todo casal tem. Né? Hoje estamos casados, né? Se eu errar aqui o tempo de casado, eu vou ter problema. Também não me lembro aí exatamente. Mas se eu não me engano, é uns 10 anos de casado. 10 anos de casado. Estamos há 10 anos. Temos 2 filhos, né? A Valentina e o Azaf. A Valentina vai fazer 9 anos agora. E o Azaf está fazendo 2 anos agora também, em outubro. Que benção, pastor. Temos 2 filhos. E assim, começamos do zero, um casamento. Começamos a família assim do zero. Ela largou tudo lá, veio morar aqui. No início, a gente teve muitos problemas financeiros e tal. No dia que ela vem aqui, a gente pode até contar como foi esse começo, dela ter que misturar água com leite para poder tomar. E algumas pessoas dizendo, volta para sua casa, volta para Diadema, você veio para cá para sofrer e tal. E ela continua ali, né? E hoje, 10 anos depois, graças a Deus, estamos numa situação financeira um pouco mais confortável e Deus tem nos honrado. Hoje nós pastoreamos, né, um ministério, ela é junto. E assim, é uma mulher de Deus, tem me ajudado e eu digo que eu cresci muito, né, com ela, ao meu lado. Então, louvo a Deus pela vida dela e por ter obedecido a direção de Deus, porque Deus não se engana, Deus é aquele que conhece o futuro. Então, quando você ouve a direção de Deus e você está entrando em algo que Deus deu a direção, você sabe. Pode confundir crente? Elias só varou. Pode muito. Você tem que observar os frutos. Né? Deus não vai mandar alguém que vai ser uma tribulação para você. Porque o casamento é muito importante. E se a pessoa casa emocionada, pastor? Ele vai ter problemas ministerial. Ele pode separar? Se ele casou e entrou no problema, ele vai ter que dar conta do problema. O divórcio não vai ser a solução. Casamento não é também camisa. Exatamente. Se ele não orou, não entendeu que o casamento não era algo sério, entrou, agora que ele resolve, paga o preço. Mas o divórcio não é uma solução. Se o problema está sendo... No qual caso? Porque a pessoa fala, eu suspeito que ela me traiu, então eu vou separar. Suspeitar não é prova de traição. Você está levantando uma prova aí para dar base para separação, mas não existe, né? E ela vai estar pecando. Pastor. E quem se separa em tais condições, por dureza de coração, não gosto mais dele, a situação financeira não está boa, vou me separar, vou procurar alguém que me sustente. E se divorcie nessa situação e se case com outra pessoa, quem casou com ela está em pecado de adultério e ele que está casando também está em pecado de adultério, correndo sérios riscos de ir para o inferno, queimar lá por conta dessa situação. E tem muita gente dentro da igreja dessa forma. Está indo caminhando para o externo por conta disso. Bruno Henrique diz, a paz do Senhor, Vasco. Nada impede essa irmã de ser batizada. Jesus não colocou uma única doutrina que impeça o batismo. Colocou sim, Bruno. Você pode citar bem rápido aqui? Colocou. Tem muitos comentários. A questão que Jesus coloca como empecilho para o batismo é o não arrependimento. Portanto, se você considera que a situação seja pecado, logo você não pode batizar alguém que não se arrependeu e continua a prática de pecado. Né? Então, agora, no nosso caso, dessa irmã em específico, nós não consideramos como pecado, portanto, ela pode se batizar. Né? Agora, você não vai pegar alguém que está trabalhando na prostituição e que não quer largar, como muitos igrejas batizam alguém que se converteu, mas que ainda é cantor de funk, que está lá no baile, e pode ser cristão, se batiza, mas continua, é o meu trabalho. Está na prática do pecado. Né? Não pode se batizar. E aqui, pastor, teve uma farpinha, meu Deus do céu, aqui embaixo. Anderson, ele falou, quem te falou isso, meu irmão? Né? Ele refutou o irmão ali, irmão Bruno. Quem te falou isso, meu irmão? É que o batismo não tem condição. Sim. Tem sim, arrependimento, né? E o Anderson logo em seguida falou, não existe pastora da Bíblia, ok? Bela, não estava falando sobre isso. Ele estava falando da pergunta do Rafael. O Rafael falou que tem que orar para fazer sexo. Cadê?
É isso mesmo? Cadê? Falou do Rafael? Ah, tá. Quem falou isso, meu irmão? Acaba confundido. Então não seria. Ele falou, quem te falou isso, meu irmão? Ele tá ali falando sobre a oração antes do sexo. Né? Para fazer o negócio é estreito. Abençoe, Jesus. Vou orar para convencer. Abençoe, Jesus. Vou orar para convencer a fazer. Aí pode ser. O Anderson falou, não existe pastora na Bíblia. Isso é outro assunto. É um tema para outra live. Eu até concordo com o que você está falando, mas não vamos entrar aqui na questão, Anderson. A referência que eu fiz à minha esposa como pastora, porque é assim como ela comumente tem sido chamada na igreja, mas de fato ela não é ungida pastora e nem é tratada e nem exerce nenhuma função pastoral na igreja. Ok. Mas é reconhecido ou não o ministério do senhor? Ok. Não. Pastor, então bora lá concluir esse tema aqui polêmico. Amém. Eu vou fazer a pergunta, o senhor tem 30 segundos para responder bem rapidinho para nós, concluir rapidinho. Bora lá. Traição, infidelidade, imoralidade sexual. Exato. Dá condição para divorciar e casar novamente? Antes, corta pro pastor aqui. Eu vou fazer a pergunta e você corta o pastor. Bora lá. Novamente. Pastor Charles. Amém. Imoralidade sexual, traição, dar respaldo para separar e casar novamente, pastor? Bom, de acordo com Jesus, em Mateus capítulo 19, verso 9, Jesus diz que neste caso, há sim a permissão, caso a pessoa opte por se casar de novo. Todavia, a orientação é que haja o arrependimento, haja o perdão e haja reconciliação. Ninguém deve procurar aí rapidamente um novo casamento, não. Tá? Não pode casar rapidinho, em 2 meses já tá conta varou. Permita, mau testemunho. Dê tempo para ser curado, que sabe, lá na frente você possa até perdoar. Bora lá, pastor. Marido e a esposa casou, né? Casou aí, discute muito, briga muito, bate muita boca, né? Não é um casamento que é muito bem. Vou separar. Tem respaldo isso? Não. A pessoa tem que estar casado. Tá com problema no casamento, irmão? Busque uma terapia, busque aconselhamento pastoral, busque orientação de Deus. Ambos, tanto o homem quanto a mulher. Existem os papéis estabelecidos por Deus dentro do casamento. Cada um, diante de Deus, deve buscar aonde está errando, procurar mudar, né, para que tenha um casamento harmonioso. O casamento é feito pelas duas pessoas. É como uma planta. Se não for regada, vai acabar morrendo. Né? Então, você tem que consertar o que está errado, não descartar. Ok. Pastor, cristão. Os dois são cristãos. Se ajuntaram, ambos é considerado, da visão bíblica, que está casado? Não. Se ambos são cristãos, estão casados, deve procurar oficializar isso perante as autoridades cívicas. Se manter essa situação irregular, e não procurar resolver, estará assim cometendo um pecado de desobediência. Ok. Pastor, eu não gosto mais dela, ele não gosta mais de eu. Vou separar, não tenho mais atração. E aí, pastor, dá condição para separamento e casar novamente? Exceto se estiver acontecendo violência doméstica. Agressão. Nesse caso, se estiver havendo agressão, aí eu não aconselharia apenas o divórcio, mas como denunciar o agressor, porque isso é um crime. Então ninguém deve estar debaixo de um relacionamento, né, abusivo, não. Tá? Então, se tiver havendo agressão, porque quantas mulheres aí, né, são mortas por seus parceiros, e às vezes mulheres cristãs, que vai procurar o pastor e o pastor orienta. Não, meu irmão, fica lá orando e apanhando e acaba morrendo. Né? Então não só essa mulher deve se separar, como também deve denunciar ele para as autoridades policiais.
né? Nesse caso, eu não oriento a se manter num casamento dessa forma. Que tá? tem agressão. Mas que tem agressão, violência, né? Aí você não tem mais sentido. Violência. Eu não gosto mais dele, não gosto mais dela. Esses não são motivos para se separar. Não é casaco. Não. É casaco, coloca casaco. O sentimento não é uma condição para o casamento. Porque Deus não colocou ali pro... Não, o casamento é propósito de Deus, é ambos se unindo para cumprir um propósito. Tá? Paixão, o evangelista Diego Belo, a paixão é momentânea. Tá? A paixão ela acaba. Apaixonei. Exato. Tem pessoas casadas que, às vezes, por se relacionar com um amigo de trabalho ou de escola e tal, é legal, bacana, acaba criando um certo sentimento de paixão. Mas ele vai separar e vai casar com ela por outro sentimento? Não. Deve repreender isso em nome de Jesus e se manter fiel. Porque assim, eu não gosto dele, eu vou separar e eu gosto do fulano. Esse é o argumento. E aí fica complicado. Esse é o argumento que as pessoas têm usado para poder se relacionar, casar de novo. Ah, não gosto mais dele, não gosto mais dela. Né? Tá no terceiro, quarto casamento. Né? Casa e separa. Isso está acontecendo até mesmo entre os pastores, entre os ministros, que estão abrindo brecha para banalização do casamento, do matrimônio. E lá em Hebreus 13 está escrito: digno de honra será entre vós o matrimônio. E quem assim não faz será julgado diante de Deus. Então tem muita gente banalizando o casamento que vai ter que comparecer diante de Deus para dar conta disso. Tá Pastor, bom? A pessoa ali, infelizmente, morreu no meio do casamento. Morreu no meio do casamento. A pessoa pode se casar novamente? É viúva. Pode se casar novamente? A viúva, no caso, ela está livre para poder se casar de novo. Ainda que Paulo oriente a viúva agora a se dedicar às coisas do Senhor, né? Mas está livre para se casar, sim. Então é isso, pastor. Um outro caso, para nós encerrarmos, também o evangelista Diego, Paulo ali em 1 Coríntios 7, do verso 10 a seguir, ou do verso 4 a seguir, ele também fala sobre uma outra situação. No caso, ambos não era cristão e um dos cônjuges acabou entregando a vida para Cristo. E o marido diz assim: olha, se você for cristã, se você permanecer na igreja, eu vou embora de casa, eu vou te largar, eu vou te separar. E aí o apóstolo Paulo diz que nesse caso também a mulher está livre, ou o marido está livre para se casar. Né? Abandono, né? Foi abandono. Consta ali como abandono, né, pastor? Então são essas três exceções, né? Infidelidade, né? Comprovada. Eu acho que ele está me traindo. Não, se você separar, vou casar com outro. Não é porque já tá querendo. Porque tem gente, pastor, bora lá, tem pessoas, evangelho Diego, que ele tá querendo se separar, aí e ele começa a forçar uma infidelidade do marido ou da esposa para poder dar legalidade para ele satisfazer o desejo do coração dele. Ele também tá pecando nisso. Tá? O marido que se trair vai estar pecando, mas ela também. Porque ela começa Deus, mata esse varão. A pessoa, Deus, mata esse varão porque eu quero casar com outro. Isso aí é o quê? Já tá pecando, né? Tá desejando no coração. Então, existe. Já Deus existe. Deus sabe. Já está em pecado, já está em pecado. Então são esses três casos. Fora disso, né? Quem estiver... pastor, o Senhor, é claro que é uma opinião, mas o senhor entende que a pessoa ali separou, teve um divórcio, né, por fidelidade. Qual o tempo ali que o senhor entende que a pessoa possa vir casar novamente? Existe um tempo testemunhal para um testemunho bom para a pessoa casar novamente? Eu diria com a média, existe um tempo, né? Mas assim, uma média boa é de pelo menos um ano. Um ano. Pelo menos, uma média. E assim, pastor, o irmão é casado com a Maria, é casado com o João. E tem o Paulo, que congrega na mesma igreja. Maria separa do João. Aí o Paulo gostou de Maria e casou. E aí, essa situação não tem nada a ver? A gente vai precisar observar as situações que teve a separação, se está dentro dessas três exceções. No caso, claro que das duas, né? Porque o marido ainda vai estar vivo, então seria o abandono. Não acho que seja o caso, porque ele vai estar dentro da igreja. Então a única exceção que sobra é a infidelidade. Né? Se não houve, só o fato de estar se separando... Mas casar com o mesmo irmão da mesma igreja é um testemunho ruim? Sim, tanto de se separar quanto de
casar de novo. Aí casou, tá lá com o irmão lá, com outro irmão lá, tá com o irmão Paulo. Maria tá com o irmão Paulo, mas segunda-feira tá com o irmão... A Bíblia diz que quem se separa sem houver nenhuma razão dessas que a gente colocou aqui, ela até pode, desde que ela não se case mais. Ou se quiser se casar, que volte para o seu antigo parceiro. Rapaz, situação. Entendeu? Então, deve é isso, ser pastor? casada. Um caso que acontece aconteceu com a Isadora Pompeu. Isadora Pompeu. Casou e em um mês o marido abandonou ela. Ih, pastor. Tem gente que diz Abandonou assim, mesmo, essa pastor? irmã... Pastor, o que é fato? Abandono. Ele saiu de casa e disse, não quero mais estar com você. Não, esse casamento para mim não tem mais interesse. E abandonou ela. Né? Aí não houve infidelidade, não houve nada. Ele simplesmente abandonou. Quem casar com ela? Porque assim, eu não gosto de você, eu não gosto mais de você, mas não quero mais. Exato. Aí sai de casa. E aí? Ela tá agora... Porque existe situação, eu não quero mais você, tô com fulano ali, ó. Tô com fulano ali, eu tô namorando ali, tô ficando ali, eu acho que eu vou casar, tchau. Ela é obrigada a ficar sem casar, uma jovem. Tá com outra pessoa, infidelidade. Se ele já tá com outra pessoa, então já caracterizou a infidelidade. Né? E aí, claro que nesse caso aí também ela precisa esperar o tempo, né? Porque, pastor, ele pode... Abandono e infidelidade, né? Exato. Então... Ela tem que esperar o tempo para ver se esse abandono, se essa decisão dele vai de fato se concretizar. Se de fato é uma decisão que ele não vai mais voltar. E aí tem que ter caso a decisão se concretize, e aí ele já se envolveu com outra pessoa, enfim, agora ela está livre para poder casar-se de novo. Existe, porque né, ele claro, existe. Muitos irmãos que estão no terceiro casamento, como membro ali, pastor, eu me converti, eu conheci Jesus, mas separei, me afastei de Jesus. Exato. E eu tô com a minha terceira esposa. E aí, como que é que fica? O que nós possamos orientar para ele? Cada caso, né? Cada caso é um caso. Ele precisa ter um acompanhamento com o pastor da igreja dele. Então, o pastor precisa, de uma forma bíblica, né, e sábia, analisar a situação desse irmão, né, e aconselhar ele de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Bem complicado. Difícil. A diretora quer falar. Pode falar, diretora. Quando já são cristãos, já tiveram um casamento, e aí se rompem e entende, porque a Bíblia é bem explícita, né? Sim. Entende que é um pecado. Exato. Mas a pessoa usa o argumento de que Deus falou com ela e que Deus estava preparando aquela pessoa para ela casar. Deus abre esse tipo de brecha para casar novamente? Não foi Deus, não. O Deus que falou com ela não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que eu conheço. Pastor, o casamento hoje em dia está muito polêmico no tempo de hoje, Exato. né? A gente pode ter dois casos assim. A pessoa falar que Deus falou... Mandou ela se separar? Não, ela já tinha separado, eram divorciados, né? E falou assim, que Deus falou que ela ia casar de novo, que ele ia casar de novo, e estão casados, mas já tinham um relacionamento. Ambos. Eles já eram cristãos. Então, é preciso ver em qual situação que levou o divórcio deles, né? Qual a razão? Alguém, uma das partes traiu? No caso, para que houvesse o divórcio? Era o abuso é um relacionamento abusivo. Abusivo, havia agressão. Sim. Né? Então, o rapaz eu já não sei. A parte é ela que agredia? Não, no caso da moça, né? Os dois se casaram. Ele se separou também e ela também era separada. Porém, no caso dela, era um relacionamento abusivo. No caso dele, eu já não sei o que era, né? Porque, sim. Se separaram. E se casaram. Ambos não se separaram, não foi para se casar eles dois. O motivo que levou a eles se separar foram o motivo... Mas eles já se conheciam quando eram casados? Não. Pelo que eles contaram da história. Bom, se não... Então é preciso, de fato, no caso dela, que saiu, se separou porque ela estava num relacionamento abusivo, a separação dela é lícita. Né? O argumento dela é lícito. Agora, no caso dele, ele já era cristão, quando ele se separou, o porquê que ele deixou a esposa dele? Se ele deixou a esposa dele sem nenhuma razão,
simplesmente o abandonou, ele está em pecado, e ela que está com ele está em adultério. Então, ambos... O fato dela não estar, porque ela se separou por uma razão lícita, ela acaba passando a estar em pecado por conta da situação dele. Exato, por conta da situação dele. Pastor, teve aqui também algumas perguntas para finalizar aqui o público. Então, uma suposição, se houver na igreja que você congrega um obreiro que está no segundo ou terceiro casamento, seja missionário, evangelista, etc. Essa pessoa prega ou faz a obra em pecado? Depende. E aí, pastor? A quantidade de casamento pode definir que é pecado ou não? Ou depende da situação? Olha, o obreiro, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais cobrado. A exigência para o sacerdote, na questão de santidade, de exemplo, era muito maior que das demais tribos. Eu penso o seguinte, que o obreiro, o pregador, o pastor, ele precisa ter um bom testemunho. Ele precisa ter uma vida com Deus e assim, uma reputação, tá? Intocável. E quando o obreiro já está no terceiro, quarto casamento, ele manchou a sua reputação. Ele manchou. Portanto, ele está... eu acredito que a vida dele não está apta para exercer o ministério. Porque o apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, 1 Timóteo, sobre os requisitos do obreiro, ele diz marido de uma só mulher. Então, meu irmão, o casamento é algo muito sério. E pode até definir o ministério. Exato, pode sim. Não é que ele vai estar em pecado, mas eu acho que ele não vai mais ter condições de exercer qualquer tipo de ministério. Não tem moral, né, pastor? Porque ele não tem moral, não tem reputação. Um pastor que casou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele não vai ter moral de falar sobre casamento porque o que ele passou falhou, né? Ou pode ser dado na parte, mas acaba sujando ali. Ele não pode mais estar em evidência. O ministério de um pastor que está no terceiro casamento, o que acontece? É como uma xícara. Ela se quebrou. Ela pode ser colada e consertada? Pode. Mas nunca mais você vai receber uma visita e vai colocar ela na mesa para servir. Ela vai ser sempre colocada na cozinha. Ela nunca vai ser colocada na frente. Não pode colocar mais água, porque possa vir a vazar. Exato. Então, o obreiro que está com essa situação, ele se torna... Infelizmente, irmão, é triste falar isso, porque... quer dizer, então, que eu não posso mais servir. Infelizmente, você comprometeu o seu ministério. Por isso, ele bagunçou, ele perdeu o testemunho. Por isso, casamento é coisa séria, meu irmão. Escolha a pessoa com que você vai casar. Porque você pode comprometer. Não é que você vai para o inferno. Você vai comprometer o seu bom testemunho. Só que você vai comprometer a sua bom testemunho, a sua reputação. Você não vai mais estar apto para servir no púlpito. Você pode servir de outras formas. Não levar a sério. É claro que Deus possa usar, mas... Não, Deus pode usar. Mas estamos falando de cargo eclesiásticos, né? Ele pode ser usado, sim. Né? Mas eu acho que nós não vai pregar em muitas igrejas depois. Não vai pregar em muitas igrejas depois disso aqui. Quem quiser ouvir palavra, vai nos convidar, né? Mas quem tiver com a vida irregular vai ter dificuldade. Né? Então é isso, pastor? Amém, não precisa nem explicar. É isso aí, varão. Por gentileza, coloca aqui, olha aqui para mim. Coloca aqui, né? Meus irmãos estão também aí nos patrocinando a Casa de Recuperação McQueen. Você que quer aí anunciar aqui no nosso podcast, ser um do patrocinadores do nosso podcast, nos procura. Amém? Eu tenho uma lojinha, quero anunciar. Eu tenho um projeto aí, eu quero anunciar, evangelista, como faço? Nos procura, manda mensagem para nós. Coloca aí, por gentileza, diretora, aí o nosso patrocinador. E logo após o pastor vai fazer a oração final e está orando. Amém. Vamos lá. Nesse caso aqui que nós começamos a ter problema com o Instituto McQueen. E estamos ajudando pessoas a transformar as suas vidas.
Nós ajudamos pessoa a ressocializar em estado de vulnerabilidade. O Instituto Maqui está sendo formado para acolher pessoas em estado de rua, pessoas com dicção. Teremos o apoio social, o apoio psicológico, cuidando da saúde e do bem-estar do acolhido. Iremos trazer para essas pessoas de vulnerabilidade acesso ao lazer, à cultura e artes. Nós já ajudamos quase 100 pessoas. É pouco, para nós não é, nas nossas condições. Transformar vidas começa no agora. A sua escolha faz toda a diferença. Nós entendemos que essas pessoas precisam ser tratadas, acolhidas, para elas entenderem o motivo que levaram elas a isso. Elas precisam ser acolhidas, tratadas como qualquer outra pessoa. Ajudar o próximo não vai te impedir de crescer. Seja um doador do nosso projeto. Cada doação é uma semente plantada em terra seca. Você quer fazer parte dessa missão? Entre em contato conosco. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Ajuda nós a transformar vidas. Nosso Instituto Maqui precisa da sua ajuda. Seja um parceiro e venha para a nossa equipe. Grandes pregadores e cantores que estão em evidência na mídia continuam exercendo o ministério. Acho que eu conheço muito. Tem muitos aí. Voltamos. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado aí. Amém, meu querido. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo apoio para estar aí pautando esse tema. Eu não sei se o senhor vai conseguir voltar na próxima semana. Mas se conseguir, nós vai estar aí fazer o programa. É o programa do Charles, pastor. Você tem que dirigir aqui, o senhor vai ter que chamar alguém para o convidado aí, em nome do Senhor Jesus. Se assim o senhor permitir, né, pastor? Programa do Charles aí do Edifica Live. Pastor, muito obrigado pelo o espaço, pela atenção que o senhor deu para esse programa, para os temas que o senhor está abordando, né? Já vai terceira semana, nós estamos aqui firme, vai fazer um mês aí, pela honra e graça de Jesus. Jesus está sendo glorificado através desse tema, tirando dúvida, né? Claro. Tirando dúvida. Muito obrigado, que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre ti, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a tua vida, saúde e vida financeira. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe, dá bênção apostólica aqui. Eu não sou apóstolo, o senhor também não é. Também não sou. Mas vamos dar bênção apostólica, né? Seguir ao exemplo dos apóstolos. Antes, o meu irmão falou aqui sobre pregadores. Eu fico observando muitos pregadores, ele meio que usa as mulheres como troféu. Eu vejo pregadores trocando de noiva, de namorada, e os pregadores gostam de apresentar a namorada, né, nos púlpitos e tal. Pastor. Então, quando a mulher tá mais... Enfim, né? Casa e passa 10 anos, aí a gente sabe que muda, né? Aí troca de mulher porque quer sempre apresentar a mulher como um troféu. Então, o problema é isso. Mas vamos lá, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar aqui falando a respeito desse tema. Que Deus venha abençoar esta casa, este programa, este lar. Amém? Evangelista Diego, sua esposa, sua família. Amém? E dizer para os irmãos aí que até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, louvamos ao teu santo nome, meu Deus, por esse momento que passamos aqui, debatendo e conversando sobre a questão do casamento, entendendo da responsabilidade que nós temos e da importância, Deus, do matrimônio, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Meu Deus, se há algum casal que está passando por alguma dificuldade, que o Senhor possa alcançar agora. Meu Deus, o Senhor venha, ó Deus amado e Pai Santo, dar direção a esta família, a este marido, a este esposo, para que ele venha lutar pelo seu casamento, Pai.
Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus te abençoe. Como é que é a musiquinha, pastor? Edifica Live! Como cantou o seu bom pastor?